avança na rota de Jesus. Ele vem até ao norte como para encetar a grande subida para Jerusalém. E foi neste local exatamente que se dá a grande declaração que o pastor vai citar e vai-nos falar sobre isso. Portanto, este lugar é muito importante. E alguém perguntou, então, mas porquê com tantos deuses, tantos panteões? Exatamente por isso mesmo. É na presença do inimigo que nós temos que declarar a nossa fé. Portanto, vamos ouvir a palavra e ouçam, por favor, aquilo que o Ioval falou. Nós temos um dia muito preenchido hoje. Nós não podemos estar aqui. Nós não podemos estar aqui. Já passou. Já passou. O vento vai mudar. Pronto, não se esqueçam daquilo que ouviram. Quando acabarmos o autocarro, nós temos um dia muito preenchido. E se houver um atraso na loja ou algo assim, vamos perder uma ou duas visitas imperdíveis. Por isso, por favor, acabando, vamos logo para o autocarro para conseguir continuarmos a viagem. Amém. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Amém. Muitas vezes tenho lido a palavra que vamos ler, mas nunca tive uma compreensão como a que já adquiri durante o tempo que cheguei aqui. Duas verdades, uma delas encontra-se no Salmo 133, quando diz que a união entre os irmãos é como o orvalho que desce sobre os montes de Hermon. A bênção de Deus. E se pensarmos no orvalho, que por vezes está nas folhas das ervas, das couves, é alguma coisa de glorioso. E eu dou graças a Deus por esta comunhão que temos tido durante este tempo, que temos estado juntos e que creio que vamos continuar. A outra verdade é: nunca pensei que Jesus estivesse deslocado uma distância tão grande, e dou mais valor ao que está escrito em Mateus. E Jesus percorria as vilas, as cidades e as aldeias. As vilas e as cidades e aldeias. E através destas viagens que ele fazia, há três verdades que nós descobrimos, que era: Jesus via a multidão, Jesus tinha compaixão pela multidão e Jesus também se esforçava pela multidão. Não é verdade isto? Nós lemos lá. Muito bem. Então vamos à palavra e vamos ser muito breves. Diz: Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, que é aqui, e perguntou aos discípulos: quem diz o povo que é o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros que és Jeremias ou algum dos outros profetas. E vocês, insistiu Jesus, que acham que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus clamou: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte não poderão contra ela. É uma tradução diferente a que eu estou habituado, mas a gente compreende esta linguagem. Notem que há aqui verdades gloriosas, muito ricas, para nós analisarmos, mas não temos tempo. Mas há duas verdades que nós devemos de considerar. A primeira verdade é: quem dizeis vós, quem diz o mundo que eu sou? Não é? Quem dizem os homens que eu sou? E depois a pergunta: e quem dizeis vós que eu sou? Há duas verdades. E meus irmãos e amigos, nós devemos ter um conceito correto de quem é Jesus e para o qual ele veio. O mundo tem diversas opções acerca de quem era Jesus.
mas nós precisamos de ter apenas uma. Ele é o ungido de Deus que na plenitude dos tempos veio, meus irmãos, para nos inserir, para nos tirar das trevas. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 2, diz: vós noutro tempo éreis, vós noutro tempo estáveis, longe, mas agora uma das verdades que nós devemos sustentar e pela qual devemos procurar ser fiéis é que Jesus é a pedra fundamental da Igreja. Ele é o ungido de Deus, é aquele que é soberano, é aquele que é onipresente. Não há nenhuma religião que apresente um Deus onipresente, mas graças a Deus, porque nós temos um Salvador que é onipresente, não é verdade? Ele disse que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. E quando Pedro perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, eu fico tão feliz. Amém. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então também eu te digo, tu és Pedro. E note que a Igreja Católica deu uma volta a esta declaração. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. E louvamos a Deus porque a Igreja, apesar das muitas lutas que tem travado, de todos os quadrantes políticos, enfim, tantas lutas, mas a Igreja hoje ainda continua vitoriosa e triunfante. E nos dias em que nós estamos vivendo, se olharmos para o continente americano sul, Deus está fazendo coisas grandes. Se olharmos para o continente africano, Deus está fazendo coisas grandes. Mas há uma nota muito negativa. Se olharmos para o continente europeu, aqui é que está o grande fracasso, não é, Pastor Paulo? É o sítio onde esta verdade está a ser menos realçada, porque o povo ficou mais agarrado olhando. Olha, o povo de Israel falhou e foi castigado por ter adorado o bezerro de ouro. E a Europa não deixará de ser castigada. Não está a olhar para o bezerro, mas está agarrada ao ouro que estava no bezerro. É verdade. Eu já tenho pensado nisto hoje. Hoje em dia, o Deus na Europa é o filmoni, é o dinheiro, é o mamon. E nós, como cristãos, devemos de pedir a Deus que nos dê a sabedoria para usarmos o dinheiro e não é o dinheiro nos usar a nós. Amém. Glória a Deus. Mas eu sou assim mesmo, não é verdade? Mas a verdade gloriosa é que nós temos Cristo como nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Temos Cristo como Senhor nosso. Obrigado. Amém. Eu fiquei tão contente lá pelo que vi e a iluminação que obtive, a luz lá no Monte Carmelo e por todos os lugares. Eu estou feliz por estar nesta excursão. Amém. Glória a Um Deus. pouco já com ferrugem aqui nas dobradiças, mas graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós e nos ajude a ser fiéis. Amém. E cada dia a darmos mais credibilidade Amém. à palavra de Assim Deus. seja. E quando eu fui àqueles montes lá, um deserto, eu conheço em Angola, eu conheço montes iguais àqueles, conheço a Tundavala em Angola, muitos montes, muita coisa, mas eu digo-vos, o que mais me alegrou foi ver naquela grande distância aquelas bananeiras, aquelas oliveiras, aquela verdura. Chegar aqui ao monte, eu pensava que vinha ao Monte de Hermon, vinha aqui e via tudo só pedras, mas vocês sabem, eu já digo, há aqui mais verdura e mais frescura do que nós, do que temos nas lesírias em Portugal, onde há tanta água no Rio Tejo, mas como estamos aqui tão bem. Por isso, irmão, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Ele é a pedra onde a Igreja deve estar apoiada. A Igreja não deve viver
no emocionalismo, mas a Igreja deve viver e cada um de nós, está escrito, eu gosto das declarações, está escrito, e nós também louvamos a Deus porque está escrito tantas coisas nas quais nós queremos e ficamos. Vamos ficar de pé e vamos ter